gente vê na Grécia esse conceito do caos, teos e cosmos, né, que é como se fosse uma trindade universal. Então esse conceito do centro, ele estaria lá na origem, como se fosse essa primeira expressão do teos, em que esse princípio ele teria um momento em que estaria em repouso, quando o universo não está manifestado, e teria um momento que esse princípio estaria ativo. E quando ele entra em ação, sempre tem essa representação do ponto, é um ponto inicial, em que dali se expande. É semelhante, inclusive, à ideia de Big Bang que a gente tem, né, da nossa cultura, né, da ideia científica, né, como se fosse o universo, daquele ponto com uma densidade gigantesca, surge aquela explosão que dali surge tudo. Esse teos, ele se expressa, né? Então é como se fosse um símbolo inicial, que seria o ciclo, sem o ponto, né? Que muitas vezes representa o universo como um potencial, o todo. E quando põe o ponto, o centro, é como se fosse agora, ele começa a ordenar tudo no mundo, ordenar todas as forças, as energias. Então a partir daquele centro, ele ordena, ele manifesta tudo. Então a ideia do teos seria esse centro ordenador, o caos seria a substância universal que vai ser ordenada, e o cosmos seria o mundo já ordenado, ou seja, o teos, a força, a inteligência, ordenou a substância e gerou toda essa multiplicidade, todas as formas. Essa força original que sustentou, que deu origem a tudo, na realidade, né? E que sustenta todo o universo. Então, confunde muito com a própria ideia de Deus, no sentido amplo, não pessoal. Então, o centro é como se fosse o ponto que sustenta tudo, o ponto que gerou e o ponto referencial. Inclusive, é o ponto de retorno. Muitas tradições têm essa ideia de que o universo se manifesta e depois vai retornar tudo à origem. E é interessante que tem, inclusive, várias teorias sobre o universo, o comportamento dele. Uma delas, né, dessas teorias, é que o universo vai expandir até um certo ponto, e essa força de expansão vai diminuir, digamos assim, e ele volta a se recolher. E volta o quê? Aquela origem, aquele ponto inicial. E é interessante que culturas como a Índia, eles têm uma maneira mítica de falar sobre isso também, né? Então eu falo, por exemplo, o dia de Brahma. É como se fosse Brahma, esse ser universal e que desperta. Então esse despertar, a partir daquele ponto, ele se manifesta, o mundo objetivo, como a gente conhece, e depois tem a noite de Brahma, que é o recolhimento dessa mesma energia. Então ele sai de um ponto, sustenta tudo e depois a energia volta àquele ponto. Então essa ideia de origem e de retorno.